Então, se você estiver aqui no dia a dia, vai encontrar gente discutindo coisas aplicadas. Muito bem da minha área de interesse, que é geoinformática, né? A gente trabalha com dados geográficos, localização, e basicamente todo mundo precisa disso. Então pode ser uma pesquisa de ciências sociais, pode ser uma coisa de urbanismo, pode ser transporte público, pode ser saúde, né? Então tem aqui um aluno de doutorado que está trabalhando com simulação de dengue, né? Tem um outro que quer arrancar referências a espaço de textos quaisquer. Qualquer referência a qualquer localização geográfica, texto, cidades, que está embutido em texto, para a gente conseguir amarrar documentos a lugares, né? Outro trabalho está lidando com mobilidade urbana, né? Para a gente conseguir construir grandes redes aqui, entender como é que essas coisas funcionam, não só do ponto de vista de como é que um ônibus ou um metrô circula, mas também do ponto de vista de conectar com outros sistemas. A gente ter como fonte de informação tanto uma agência oficial de trânsito, quanto a rede social. Então nós estamos trabalhando para montar uma infraestrutura de dados espaciais que tenha, digamos, dados em escala planetária, países, cidades importantes, etc. Dados em escala nacional, dados do Brasil inteiro, estados, rodovias, ferrovias, etc. Assim. E dados em escala municipal, trazendo dados, por exemplo, do OpenStreetMap, com a malha de ruas de várias cidades brasileiras, né? E obtendo de outras fontes dados dos sistemas de transporte. Sistemas de ônibus, sistema de metrô, essas coisas para incorporar a esse banco. Ao final, vamos ter aqui um repositório que vai poder ser usado pelo projeto, tanto para popular a tal nuvem, né, desse projeto grande, quanto para a gente fazer as nossas análises em cima de mobilidade, né? Então tem um esforço na construção disso, inicialmente em servidores daqui do nosso laboratório e posteriormente passando para a nuvem que for criada no projeto, né? E aí nisso a turma de engenharia de transporte está dando suporte para a gente. Olha o que é bom fazer, o que não é, etc. Estamos trabalhando num projeto de pesquisa, tentando formatar melhor, entender melhor o funcionamento das redes de transporte em grandes cidades, integrando os diversos modos de transporte. Então, imagine que você tem uma rede para ônibus, uma rede que seria para você caminhar a pé, uma rede de bicicleta, das ciclovias e tudo mais, uma rede do metrô, quando é o caso, né? E essas coisas todas são possibilidades de deslocamento que as pessoas têm. E a gente precisa integrar essa coisa toda para sugerir caminhos, para estudar como é que é a acessibilidade a determinados pontos. Então, por exemplo, eu quero saber se as pessoas que precisam de emprego em determinada faixa de valor, né, que tem de salário, elas têm acesso fácil via sistema de transporte público a esses lugares. Tem que verificar isso na rede de transporte. Então tem um aspecto muito assim, vamos dizer assim, estático de analisar a rede, como ela está formada, o que é conectado mais facilmente com o que tem dificuldade de ser conectado com o quê. E, por outro lado, uma coisa mais dinâmica, em que a gente queira pegar, por exemplo, posições do deslocamento dos ônibus, GPS a bordo dos ônibus, ver como é que eles se deslocam. Pegar a informação do táxi se deslocando e ver como é que isso acontece. Outra linha que a gente está tentando iniciar agora, tem colaboração com a Escola de Arquitetura, é um negócio chamado geodesign. Existe uma metodologia para fazer intervenções nas cidades, não precisa ser em cidades, não precisa ser em outros ambientes, em grandes projetos. Então vamos dizer que a gente queira abrir uma nova avenida, né? Então o geodesign tem uma metodologia que permite que a gente estude alternativas desse projeto, compare essas alternativas com a participação das pessoas envolvidas, desde os técnicos que estão projetando isso até as pessoas que moram no lugar, para evitar conflitos e para encontrar soluções que sejam interessantes para todo mundo. Pode dar de exemplo, inclusive, aquele caso do viaduto que desabou. Você vê, depois daquele problema todo que foi aquela obra, com todo o ruído que gerou pelo desabamento, pela informação que gerou depois em cima do custo daquela obra, até hoje essa coisa está repercutindo 2 anos depois, né?
O pessoal que foi afetado até hoje tem problemas, rachaduras nos prédios, dificuldades de indenização, coisas dessa natureza, e simplesmente o viaduto foi demolido, não foi reconstruído e ninguém viu a necessidade dele continuar ali. Quer dizer, então se um projeto tivesse sido feito com mais critério no começo, para a gente avaliar a real necessidade daquela obra naquele lugar, talvez a gente não tivesse passado por nada disso, ainda teria economizado um bocado de dinheiro público.